o que como é que é o nome dela? Eliane Cantanhede escreveu num editorial do Estadão de ontem. Lula vem de uma prisão, do câncer, da morte de um neto e de uma campanha eleitoral feroz, com a sociedade rachada ao meio e sob intensa pressão para tirar o país do fundo do poço. A posse foi linda, colorida, expondo alívio nacional, mas mantiveram-se os acampamentos golpistas e veio a invasão de Planalto, Congresso e Supremo. Isso tudo exigiu reação interna vigorosa e articulação internacional. Não é fácil, Lula está cansado. Discorra o tempo que o senhor quiser, como é que é a sua interpretação disso, porque para além de causar-me náusea, e eu fiz essa postagem justamente para tentar demonstrar isso, que ela está até mesmo tentando tergiversar, que é um termo exclusivamente aí jurídico para dizer que ataca para os dois lados, defende os dois lados, tenta criar uma nova interpretação. Ela está dando uma interpretação menos sediciosa à prisão desse bandido, professor. Como se fosse normal. É porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui, mas, na verdade, é o seguinte, a gente está normalizando, o Caivano, o absurdo. A gente está normalizando o absurdo. Então, por exemplo, você vê assim, a mídia tentando defender praticamente o indefensável. Porque imagina a situação do seguinte, eu tenho um governo que quer fazer uma proposta de emenda constitucional para furar o teto de gastos, quer dizer, ele está falando o seguinte, olha, eu quero gastar quanto eu quiser, tá? Tinha ministérios, aumentou significativamente os ministérios. Ele está querendo mudar a lei das estatais para poder botar como presidente do Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, os amigos dele. Ele ataca sistematicamente o presidente do Banco Central. Ele coloca o Haddad. Me desculpe, Haddad, nada pessoal, não. Só que você não sabe nada de economia. Tem a humildade de falar o seguinte, pede o seu boné e fala, cara, vou fazer aquilo que eu sei. Não sabe nada de economia, está comandando a economia de um país gigantesco como o nosso. A gente está normalizando, Caivano, a colocação de esposas, de ministros no Tribunal de Contas, para fiscalizar as contas deles mesmos. E ninguém está na rua. Fica uma Eliana Cantanhede, olha o Lula, olha o Bolsonaro pode levar facada, tá? Facada na barriga dele, tem mais é que levar mesmo. Mas o Lula, tadinho, perdeu o netinho. Alguém quer que o neto do Lula... O que é isso? Mas esses dois pesos, duas medidas, entendeu? Esse duplo padrão nojento, ainda digo mais, isso gera indignação para a pessoa séria e atrás, sabe quem? Os mau caráteres. O cara que vê com todo respeito, não estou falando dela, estou falando do comentário dela. Aquilo que ela fala me causa asco. Por que me causa asco? Porque eu sei que é falsidade, porque eu sei que não é sincero. Meu pai, Caivano, eu sempre falo isso para meus alunos, tá? Meu pai, ele fala uma frase que não é dele, evidentemente, é de Santo Agostinho. Não é isso? Que ele fala o seguinte, olha, se eu falar alguma coisa de maneira sincera, eu posso estar errado, mas Deus está comigo. Eu estou falando com sinceridade. Então eu falo às vezes para meus alunos, às vezes o aluno pergunta, professor, o que vai cair na prova? Eu falei, cara, olha só, na boa, eu não sei não, pode ser que eu erre tudo, mas eu vou embora para casa tranquilo, porque eu estou com sinceridade, cara. Eu estou falando aquilo que eu acho que vai cair numa prova, aquilo que vai te ajudar. Esses meus comentários são simplesmente com sinceridade. Então, quando eu falo que esse comentário, não dela, ela deve ser uma excelente mãe, avó, mas quando a senhora Eliane Cantanhede, ela faz um comentário desse, isso me gera, eu tenho direito, tá? Dizer o que eu sinto. Me gera asco. Sabe por quê? Porque não é sincero, entendeu? Se fosse sinceridade, ainda que esteja errado, ainda que eu discorde, eu concordo. Por quê? Porque é sincero. Quando é falsidade, quando é proteção, dá nojo. Então a gente normaliza isso. Ele continua fazendo críticas ao mercado financeiro, como se fosse o grande problema do mundo, críticas ao agronegócio, que é o que sustenta o nosso país. Ele pega o advogado dele e está dizendo que vai indicar para ministro do Supremo Tribunal Federal. E todo mundo normaliza isso. Esse indivíduo ele tinha que ser preso novamente por pensar em indicar o advogado dele como ministro da Suprema Corte. Para mim, ofende a minha inteligência, ofende a minha integridade. Esse senhor,
na cadeira de presidente da República me ofende enquanto brasileiro. Eu posso me sentir ofendido. Não votei nele, nunca votei, tenho pena de quem votou. Então, quando eu vejo um escritor famoso, Paulo Coelho, já arrependido, porque viu que fez o L, fez uma grande lambança, é aquele negócio, é aquele paradigma, aquele meu problema. Eu fico, me regozijo, me dá aquele risinho por dentro, saber que se arrependeram que fizeram M, por outro lado, me dá desespero, porque meus filhos estão aqui dentro. A gente está no mesmo avião, não é porque o piloto é débil mental que eu vou torcer para que o piloto faça M, porque senão ele vai bater na montanha e vamos morrer eu, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, até minha ex-mulher. Tá entendendo? Que eu também lamentaria se morresse. Mas, até a ex-mulher eu vou lamentar. Mas veja bem, tá todo mundo no mesmo barco. Tá entendendo? Eu não posso achar que o cara vai fazer um bom governo, que eu falar para todo mundo, pelos booms das commodities. Esse senhor, presidente de um governo maldito, ele teve o boom das commodities. A China crescendo 12% ao ano. Um absurdo, comprando tudo do Brasil, e ele surfou aquilo ali. Ele está esquecendo que o Congresso tem muito mais poder do que agora, o que também é uma distorção. Mas ele não vai conseguir agora fazer mensalão, mensalinho, petróleo. Ele não vai conseguir. Não é mais isso. O nosso Congresso agora se fortaleceu pela direita. É mais à direita agora. Então não vai ser com um pratinho de pires, um pirizinho com merrequinha, que ele vai comprar o Congresso. Então, quer dizer, piada que ele fez com o Moro, olha, parece... Isso é uma coisa que qualquer brasileiro de bem, qualquer cidadão de bem, fala o seguinte, meu amigo, você pode ser o que você quiser. Pode ser o calango do Nordeste, do agreste nordestino, pode ser o presidente que eu amei a vida inteira. Não dá. Isso não dá para aceitar, ficar fazendo piada com os filhos do Moro. Não é o Moro só, não. Não gosta do Moro porque prendeu, porque aplicou a lei? Ok. Agora com os filhos dele, fazendo piadinha, desqualificando a Polícia Federal, como se a Polícia Federal fosse vendida por um senador. Então, quer dizer, são coisas absurdas que agora eu vou até parar para a gente conseguir bater uma bola que me dá tanto asco desse senhor. Isso eu tenho direito, de ter asco desse senhor, e lamento pelos brasileiros de bem que votaram nesse governo maldito. Perfeito, eu endosso, assino embaixo, também tenho o mesmo asco, é difícil para quem está vivendo isso, como o senhor muito bem colocou. O duro é que, nesse barco que está fazendo água, parece que os arrependidos ou que estavam distraídos continuam não fazendo absolutamente nada, e nós é que continuamos tirando a água do barco para que ele não afunde. Mas isso vai mudar.